Olá, meus amigos do YouTube, que a paz, que a graça, a misericórdia, o nosso Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, te guardando nesse dia de hoje, no nome do Cristo vivo, ressurreto, ressuscitado, passando aqui para deixar uma palavra de poder para você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui meditar nesse versículo aqui, vou fazer a oração e já vamos entrar na palavra em nome do Senhor Jesus. Se encontra aqui no livro de Hebreus, Hebreus 2, versículo 14, que fala assim, olha, e visto como os filhos participou da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Assim como os filhos, assim como a filha participou do corpo, do sangue, quando fala filho e filha, aí está falando as mesmas coisas. O Senhor Jesus participou também para aniquilar todo o poder de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Olha só que palavra. Fazer oração. Poderoso Deus, até do Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento eu estou aqui lendo a sua palavra, e a sua palavra falou grandemente que assim como o teu filho participou, como o filho participou do sangue e participou do corpo, representando o pão, ele participou também para aniquilar todo o poder de Satanás. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem nos conduzir, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesse dia para nos falar através da tua palavra, em nome de Jesus. Olha só, meus amigos, que palavra tremenda o nosso Deus colocou no meu coração para falar através da palavra dele nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos aqui para o livro do profeta Isaías, que o profeta Isaías falou e quando o Senhor Jesus veio, se cumpriu a palavra dele na totalidade, em nome do Senhor Jesus. Porque ele chama as coisas que não existem como já tivesse existindo. Na época do profeta Isaías, ele já falava, e quando o Senhor Jesus veio, ele cumpriu exatamente aquilo que aconteceu, para se cumprir o que o profeta Isaías leu em nome do Senhor Jesus. Isaías 53, versículos 1 a seguir. Isaías 53, versículo 1 a seguir, fala assim, olha, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como um raio de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fazia dele caso algum. É aqui que eu quero que você atente para essa palavra. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Olha só o que o profeta Isaías escreveu entre 700 e 740 anos antes do Senhor Jesus vir aqui nessa terra. Eu estou lendo aqui o livro do profeta Isaías. Vamos aqui ler o livro de Lucas. O livro de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, do médico Lucas, Lucas 4, vamos ler aqui o livro de Lucas 4, versículo 17 a seguir. Fala assim, olha, vamos aqui no 16, e chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, achou o lugar em que
estava escrito: o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus, como de costume, ele ia ali na sinagoga e naquele dia que ele foi entrando naquela sinagoga, deram a Bíblia, deram o livro para ele naquela época e ele começou a ler ali os pergaminhos ali. E quando ele abriu o livro, ele abriu exatamente o livro do profeta Isaías, que fala aqui, Isaías 61, versículo 1. Vamos aqui para você ver o que está escrito no livro do profeta Isaías. Isaías 61, umas folhas ali para frente. Isaías 61, versículo 1, fala assim, olha: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contidos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança, do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Olha só, o profeta abriu ali o livro, lá no livro de Lucas, e realmente o profeta escreveu 700 a 740 anos, ele abriu ali, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para cumprir a palavra dele, como está escrito lá no livro de Romanos. Vou pegar aqui Romanos, vou pegar a parte B do versículo, para que nós tenhamos o entendimento completo em nome do Senhor Jesus. Atos Romanos, vamos aqui, Romanos 4, versículo 17. Romanos 4, versículo 17, fala assim, olha: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituirei perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que ele chama aquilo que não existia como já existe, já tivesse resistência acontecendo. Que eu quero chamar a sua atenção: talvez o médico fala que esse problema teu não tem mais saúde, mas para se cumprir a palavra do profeta Isaías e para se cumprir a palavra do Senhor Jesus na sua vida, ele está dando saúde para você, para te curar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Porque ele falou: eu vim e vou levar de você todas as dores, enfermidades, o pecado, tudo que você fez de errado. Eu vim para cumprir a palavra do profeta Isaías. Eu não vim para mudar a lei, eu vim para aperfeiçoar a lei e abençoar a tua vida e te curar em nome do Senhor Jesus. Livrar você das garras de Satanás, curar esse câncer que não pertence a você. Se você tiver o entendimento, você vai ser curado nessa hora, para se cumprir a palavra do profeta Isaías em nome do Senhor Jesus. Quem deu crédito, como aqui, olha, ele chama as coisas que não fosse como já se fosse. E olha, e chama, pela parte B, e chama as coisas que não são como já se fosse. Ele chama as coisas que não existem como já existisse. É a existência da palavra do nosso Deus. Ele veio para dar vida. O profeta escreveu 700 a 740 anos antes do Senhor Jesus vir aqui nessa terra. E ele veio e abriu o livro ali do profeta Isaías para chamar resistência àquilo que não existe, para existir hoje em nome do Senhor Jesus. Na sua saúde, talvez seja o câncer, mas ele está te curando nesse momento em nome do Senhor Jesus. Olha só, vou voltar aqui no livro do profeta Isaías para trazer essa palavra para você em nome do Senhor Jesus. Isaías 61, versículo 1, fala assim, olha: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a pregar a liberdade aos cativos e proclamar a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança do Senhor, Deus,
e consolar todos os tristes. Ele está falando da volta dele aqui na terra, que ele vai colocar tudo que está fora de ordem, na ordem para se cumprir a palavra dele. O Satanás, ele vai ter que ser, já é submisso, vai continuar sendo submisso à palavra do nosso Deus, está debaixo dos pés da palavra do nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Essa palavra que eu tinha para você no dia de hoje, em nome de Jesus, ele chama as coisas que não existem como já estivesse existindo, como se estivesse acontecendo nesse momento. O médico fala que você vai ser curado desse câncer, mas ele está curando você nesse momento para se cumprir a palavra do profeta Isaías e a palavra do Senhor Jesus, que em toda a sinagoga e deram o livro do profeta, deram o livro e ele abriu ali no livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre ele. E o Espírito do Senhor Jesus está sobre a tua vida nesse momento para te curar, te libertar da situação em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, nesse momento estou à tua presença, clamando pelo teu poder. Meu Deus, abençoa, meu Deus, aquela pessoa que precisa do socorro do Senhor, aquela que está no leito de dor, em casa, no hospital, aquela que passou por uma cirurgia, está se reconvalescendo, aquela que fez a radioterapia, já deu a vitória, aquela pessoa que está fazendo tratamento de câncer, é o caso do meu amigo Alexandre, aqui na Praia Grande. O Senhor está curando aquele câncer ali do pâncreas para se cumprir a tua palavra, Pai. Chama a existência a cura desse momento para se cumprir a tua palavra. Pai querido, doa da tua palavra, no abrir e no fechar da minha boca, se faça notório o evangelho da paz. Oh, meu Deus, porque o Senhor é justiça. Faz justiça, meu Deus, àquela pessoa que está enferma nesse momento. Pai querido, cura aquela outra enfermidade, seja a depressão, acima do pânico, mas aquela ansiedade, aquela pessoa que fez um exame, está aquela ansiosa, meu Deus. Pai, arranca aquele espírito maligno ali em nome de Jesus, aquela moça, meu Deus, que perdeu o juízo, meu Deus, Pai, traz ela de volta para o teu caminho, meu Deus, em nome de Jesus, aquele casamento que o Satanás entrou para destruir, mas está escrito na tua palavra, o que o Senhor juntou, o homem não pode separar, nem os demônios, repreendem esse mal na vida dele, aquele chucaveiro na vida daquela mulher, aquela pombagira do inferno que se levantou naquele casamento para destruir o casamento daquela mulher, eu repreendo ele na autoridade, que é no nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa também, meu Deus, aquela pessoa que está com a diabetes alta, meu Deus, aquela que não produz a diabetes, aquela que não produz a insulina para combater aquele mal. É o caso da Maria Nise, meu Deus, aquela criança. Meu Deus, abençoa, meu Deus, toca ali, meu Deus, cria célula para combater aquele mal. Aquele jovem ali, rapaz, que o médico falou que ele tem que tomar remédio para a vida toda. Não, 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 Pai. Dá sabedoria para ele, para que ele tenha entendimento e aquele mal ali cai por terra em nome de Jesus. Aquela menina está com os pés cheios de feridas, seja curou também, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus familiares, abençoa minha esposa Daniele, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus cunhados, meus seguidores do canal Antunes Cruz Oficial, em nome do Senhor Jesus. Uma chuva de bênçãos sobre a vida de cada um deles. Nesse dia de hoje que eu te peço, Pai, eu te agradeço a ter da vitória que o Senhor é Deus que pode tudo e todas as coisas. Pai querido, muito obrigado. Abençoa as autoridades constituídas pelo Senhor. Abençoa o planeta Terra, abençoa as nações, abençoa, meu Deus, o pessoal da Força de Segurança, abençoa, meu Deus, o pessoal da área da saúde, os profissionais da saúde, todos eles, em nome de Jesus, profissionais liberais, aqui estão buscando para trabalho, abra para trabalho para esse dia de hoje, Pai, da sabedoria para aquele empresário, comandar aquela empresa, Pai, que é bênção do Senhor na vida dele, para ajudar outras pessoas ali, em nome de Jesus, Pai querido. Muito obrigado. Deixa eu te agradecer da vitória que o Senhor é Deus que pode tudo e todas as coisas. Abençoa meu dia, abençoa os dias dos meus amigos, seguidores do YouTube, Facebook, Instagram, nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. O pessoal do Message, abençoa o pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Salvador, Sergipe, Aracaju, abençoa o pessoal da Baixada Santista, abençoando até o pessoal fora do país, meu Deus, que as pessoas estão me seguindo, que o Espírito nosso Deus, Pai, abençoa a vida delas, nesse dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus, e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, para se cumprir a palavra do nosso Deus na sua vida, nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Você tenha um bom dia, em nome de Jesus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.